noite, irmãos. A paz. Vamos aguardar. Boa noite. Boa noite, graça e paz, irmã Luzia. Quem for surgindo aí, vai colocando seu boa noite, pra gente poder identificar os irmãos. Juninho. Boa noite, Juninho. A gente vai tentar também de novo fazer aquela transmissão, né? Certo. Guardar uns minutinhos, aí a gente já começa, irmãos. Ok, vamos começar. Irmãos, vamos começar com uma oração, tá bom? E eu vou ler um salmo. Vamos orar. Pai de amor, Pai de graça e misericórdia, nós queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigada por essa noite, muito obrigada pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, das nossas famílias, o Senhor tem estado presente, ó Pai, em todas as situações, o Senhor tem nos dado, ó Pai, cada dia mais as tuas bênçãos, Senhor. As tuas misericórdias têm se renovado todos os dias sobre as nossas vidas. E nós te louvamos por isso. Apesar das dificuldades e das provações, nós não podemos nos queixar da tua presença, porque o Senhor está conosco o tempo todo, ó Pai. O Senhor é fiel. E nós te louvamos por isso, ó Pai. Muito obrigada. Que o Senhor fale conosco, ó Pai, nessa noite. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, dirigir este culto, ó Pai. Que seja um culto de louvor e exaltação ao teu nome, e que chegue como cheiro suave às tuas narinas, que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações e dirigir os nossos pensamentos, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Érica, boa noite, Érica, a paz. Vamos lá. Irmãos, eu vou ler um salmo antes de passar para o Juninho. Vou ler um salmo, Salmo 34, diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltaremos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele são radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Até aqui. Amém? Glória a Deus. Vou ressaltar o versículo 1, que diz: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Como é maravilhoso louvar ao Senhor, como é maravilhoso render a Ele louvores. Mesmo agora online, nós podemos nas nossas casas louvar e adorar o nosso Deus. Eu vou tentar fazer a conexão com o Juninho para que a gente tenha o nosso tempo de louvor agora. Então, louve ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua gratidão a Ele, por tudo que Ele é. O nosso Deus é fiel. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa conexão com ele. Pra ele fazer parte aqui. Amém! Deu certo! Então, glória a Deus! A paz, Juninho, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bem?
Amém, a paz. Agora eu vou passar para você a palavra para a gente poder ter o nosso momento de louvor a Deus. Beleza. Para o Senhor, irmão. Que Deus abençoe a vida da igreja. É sempre bom, independente do momento, independente do dia, tirar uma parte do nosso dia para nos dedicarmos à adoração, à exaltação ao nosso Deus. E estamos participando de um culto e é necessário prestar culto verdadeiramente a Deus em adoração, em entrega, em recepção da palavra, no fato de nós contemplarmos quem Deus é, e nos entregarmos para Ele. Convido os irmãos a adorarem ao Senhor comigo nessa noite. Nós ofereçamos um louvor ao Senhor, um louvor que o agrade. Amém? Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei, nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar em ti. Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Deus, sempre estás comigo, Senhor. Eu bem sei, nada acontece sem a tua vontade. Oh, mas preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Muito de Jesus bendito.
Júnior, deixa eu te pedir um favor, é que o Opa! som tá um pouquinho baixo. Tem como você ficar um pouquinho mais próximo? Eu Ah, acho que isso é para o som ficar mais alto. eu posso aumentar o volume aqui, é porque nas últimas Tá, lives ótimo, o som saiu muito ótimo. alto, aí eu estou maneirando Tá mesmo. bom, certo, Aí eu vou pedir um pouco melhor. certo. Eu te pedi uma sugestão. Hã? Uma sugestão de louvor. Sim. Alguma sugestão? Ah, vamos cantar. Nossa, agora me fugiu da memória, peraí. É aquele do Fernandinho? Nossa, me fugiu da memória agora o louvor. De Abacuque, Fernandinho. Me fugiu agora o nome do louvor. Se algum irmão lembrar aí, me ajuda. Lindo! Aquele louvor de Abacuque do Fernandinho. Figueira? Ainda que a figueira não floresça. Assim, beleza. Eu vou tentar não fazer tanto barulho, porque está muito alto, mas vamos jogar Certo. ele assim. O irmão Lobo entrou no game nas suas casas também. Tu és minha fortuna, eu sou de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que a vida me traia, eu sei que seu braço eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja bastante, eu me alegrarei. Uma vez, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja tempo bastante, eu me alegrarei em ti. Tu és minha força, tu és a minha herança, tu és meu socorro, dia de tribulação. Oh, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que seu braço eu encontro salvação. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê mesmo que não haja minha vida, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê mesmo que não haja viver nos campos, eu navegarei em ti. Oh, oh, oh. Glória a Deus. Glória Glória a Deus. não, é antigo, mas ele não deixa de ser belo na nossa forma de adorar, com a sua letra, com a sua melodia. A parte da letra dele diz que firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor.
E isso é algo difícil de se manter em prática, porque sempre que nós pegamos alguém na Bíblia que recebeu a promessa de Deus e, e que foi exposto à graça e recebeu essa promessa do Senhor, essa pessoa ela teve que esperar, ela teve que ter paciência, ela teve que ter firmeza. Então, que Deus nos dê força para nos mantermos firmes, firmes nas promessas que Ele tem nos dado. Amém? Não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor ao terrível nome de coração. Sabe força pra continuar, dando uma promessa no coração. Finalmente, coração. Vive na promessa do Senhor. Eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas verão para regar a minha fé e transformar meu coração. Hoje eu que choro aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará daqui, Senhor, misericórdia nasce em mim. Seu grande amor não cessa, quero não definir, com grande o Senhor, com grande és pra mim, graça é o meu refúgio. Tudo tem poder, maravilhoso é, maravilhoso é. E meu Deus está no meu coração, firme nas promessas do Senhor. Continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso conseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar minha fé e consolar meu coração. Todo que chora aos pés da cruz, amo em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça em mim. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora pela cruz, em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça em mim. Misericórdia, graça em mim. Misericórdia, graça em mim. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Passagem para Amém. Deus abençoe Amém. a Muito vida de obrigada, todos. Toninho. Muito obrigada. Deus abençoe mais e mais. Amém. Tchau. Tchau. Amém, irmãos. Deixa eu pedir perdão aos irmãos. Eu vi que algumas pessoas colocaram aqui que o som ficou baixo. Eu acredito que seja pelo fato de estar sendo uma live compartilhada. Então deve alterar a questão do som. Mas foi bom porque a gente fez um teste, né? A gente já viu como funciona, né? E aí a gente vai vendo como a gente faz nas próximas, tá bom?
Eu vi que algumas pessoas entraram, deixa eu dar boa noite a quem respondeu aqui. A irmã Patrícia, boa noite. Boa noite, meu pai, minha mãe. Estão acompanhando também. Irmã Luzia já colocou o seu pedido de oração. Os irmãos que quiserem também coloquem aí os seus pedidos de oração. Cleide de Taquaral. A paz, Cleide. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, irmãos. Então, hoje o pastor me incumbiu de trazer a palavra para os irmãos. E eu gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos de um texto que creio que boa parte de vocês leram hoje, né? Todos os que estão fazendo, né, a nossa leitura anual, né? Estamos todos juntos na leitura anual. Todos que têm esse papelzinho aqui leram hoje esse texto. Então vai ser muito bom porque vai ser um texto fresquinho da cabeça de vocês aí, que vocês leram hoje, fizeram seu devocional. Então a gente vai falar sobre esse texto. Enquanto eu estava pensando do que falar, Deus me veio na mente, né, esse texto, e eu creio que temos lições a aprender com esse texto, que é o texto de 1 Samuel, capítulo 25. Então eu gostaria que todos os irmãos abrissem a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 25. Vamos lá? É um texto um pouco grande, eu vou estar lendo para vocês aos poucos, né? Conforme eu vou fazendo a palavra, eu vou lendo um pouco do texto, para os irmãos conhecerem um pouco dessa história e a gente poder retirar lições desse texto. Amém? E os irmãos que puderem também vão colocando seus pedidos de oração aí, que no final a gente vai estar em oração. Amém? Vamos lá, eu vou... Desculpa, irmãos. Eu vou começar lendo o texto, então. 1 Samuel 25, a partir do versículo... Vou começar pelo versículo 1. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Mas o texto mesmo vai ser a partir agora do finalzinho do versículo 1, que diz assim: Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes dizendo-lhes: Levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estivemos em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm não sei de onde, não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Amém? Vamos orar? Pai de amor, Pai de graça e misericórdia, eu quero te agradecer pela tua palavra. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem algo a falar conosco nessa noite e pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha falar aos nossos corações, que não sejamos apenas ouvintes, mas ouvintes praticantes da tua palavra, ó Pai. Que possamos reter nos nossos corações a tua palavra e que ela venha fazer, Senhor, mudança, trazer mudança nas nossas mentes, nos nossos corações, para que nós possamos ter atitudes, ó Pai, que agradem a Ti. Que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, use a minha vida, ó Pai, eu sou sua serva. O meu desejo é que a Tua palavra chegue aos nossos corações e que sejamos, em nome de Jesus, cumpridores, ó Pai, da Tua palavra, que sejamos servos fiéis, servos obedientes à Tua voz. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa palavra que nós lemos hoje na nossa devocional
ela está repleta de ensinamentos. Eu estava meditando nela agora, eu tinha lido ela à tarde, né, no comecinho da tarde, e agora, no finalzinho da noite, eu fiquei meditando sobre ela, e eu percebi o quanto nós podemos aprender com essa mulher chamada Abigail. Então, quem é Abigail? Abigail, ela era esposa de Nabal. Nabal, fazia parte da descendência de Caleb, né? Caleb, que todos conhecem, né? Não Caleb, meu filho, Caleb, filho de Jefoné. Caleb, filho de Jefoné, ele fazia parte da tribo de Judá. E foi a vida de Josué e de Caleb que foram poupados quando o povo de Israel pecou e tudo mais, quando teve os espias, né? Os espias que foram lá observar a terra, e Deus viu a atitude deles, que foram diferentes dos demais espias, e Deus poupou a vida deles. E a descendência de Caleb foi uma descendência muito abençoada. Em 1 Crônicas, nós vemos no começo, nos primeiros capítulos, falando de vários descendentes de Caleb. Muitos deles foram ricos, né? Tiveram muitas posses, muitas propriedades. Deus abençoou muito a descendência de Caleb. Só que entre a descendência de Caleb, não existiam só pessoas boas, né? Existiam pessoas ruins também, como em toda descendência. E era o caso de Nabal. Nabal era um descendente de Caleb, mas ele era uma pessoa malvada, né? Nabal, ele era um homem extremamente malvado. A Bíblia fala, né, que ele era rude e mau. E a diferença que nós vemos nele e na Abigail, né? Quando a palavra fala sobre Abigail, fala que ela era uma mulher inteligente e uma mulher bonita. Então, uma mulher inteligente e bonita, casada com um homem rude e mau. E nós vemos a atitude de Nabal. Davi, como todos sabem, estava em perseguição, na verdade estava sendo perseguido por Saul. Então Saul estava o tempo todo querendo matar Davi. E nessa perseguição, Davi e os seus soldados, né? Os seus soldados não, os seus aliados, né? O bando que andava com ele, eles encontram ali Nabal, que era um homem tolo, exatamente, Juninho. Né? Nabal, o significado do seu nome é tolo. Então, realmente, Nabal era um homem tolo, era um homem rude, um homem mau. E ali o que acontece? Quando os servos de Nabal, eles se encontram com o Davi e os seus guerreiros, o que Davi faz? Davi trata eles muito bem. Davi cuida deles, Davi fica ali com eles, guardando a vida deles. Então Davi cuida daqueles homens, daqueles servos de Nabal. E o que Davi pensa? Olha, eu cuidei tão bem, então eu vou enviar meus companheiros, alguns deles, para irem até Nabal e pedirem para Nabal me ajudar, né? Então ele chama esses homens e fala: vão até Nabal, peçam a ele abrigo, peçam para ele me ajudar, né? Porque eu tô fugitivo e tudo mais, né? E eu tratei tão bem os servos dele que ele me trate também, né? Bem, pelo que eu fiz. Só que Nabal dá uma resposta extremamente rude, é o que lemos aqui no texto, né? Ele trata Davi, ele humilha, ele não só dá uma resposta rude, ele humilha Davi. Ele fala: tem muitos servos aí, muitos escravos fugidos de seus senhores, né? E ele começa a tratar Davi como se fosse um nada, um nada. E essa é a resposta dele. E o que Davi faz? Um guerreiro. O que um guerreiro faz quando ele é afrontado? Ele quer revidar. Então Davi, ele decide que ele quer acabar com Nabal. E nós vemos nessa história, aparece uma grande integrante nessa história, que é a esposa de Nabal. Ela age de uma maneira diferente. Ela age com sabedoria. E nós vamos retirar algumas lições do posicionamento dela. E são 3 lições que eu gostaria de passar para vocês, né? 3 atitudes dela que devem ser tomadas por nós, homens e mulheres. Por que eu falo isso, irmãos? Porque Abigail, quando aconteceu de Davi vir com seus soldados, o servo chegou para Abigail e relatou a ela: olha, esse homem insensato, esse homem tolo, esse homem chamado Nabal, ele agiu de maneira errada com relação a Davi. O Davi tratou tão bem a gente, né? Os servos ali estavam sempre, os guerreiros estavam sempre ali como colunas diante de mim. E esse Nabal, esse homem rude, trata eles dessa forma. Você precisa fazer alguma coisa, né? A gente encontra isso no versículo de número... Deixa eu ler para vocês, né, as palavras. Versículo
17. Olha o que o servo diz para ela. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer. Pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Então o servo conta isso para ela e fala, olha, você precisa fazer alguma coisa. Então ele já via nela essa característica de uma mulher sábia. Então ele falou, olha, não dá para falar com ele, mas a gente tem que resolver essa história de alguma forma. Então eu vou falar com a Abigail. A Abigail precisa resolver. E ele conta para Abigail tudo o que aconteceu e Abigail resolve tomar uma atitude. E o que eu gostaria de falar com os irmãos? Nossas famílias diariamente são bombardeadas pelo mal. Diariamente, irmãos. Diariamente o mal ele ronda sobre as nossas famílias e ele pode vir de várias formas contra o nosso lar. E você homem, você mulher, você pai, você mãe, você filho, independente do que você é dentro da sua família, você precisa agir, você precisa proteger a sua família. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O título da palavra é Abigail. Abigail, agindo em prol da minha família. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Existe algo que ronda a nossa família. No caso de Abigail, o mal poderia vir sobre o seu lar, sobre a sua casa. Davi furioso queria exterminar os homens. Aqui fala que ele queria exterminar, no versículo 22, todos os homens da família de Nabal. Então isso incluía, eu não sei se Abigail tinha filhos ou não, mas incluía muitas pessoas da sua família, não apenas Nabal, mas servos, os homens que estavam ali, ela precisava proteger eles. Então o que ela faz? Ela toma algumas atitudes, e a primeira atitude que eu gostaria de falar com os irmãos é que a sabedoria de Abigail. E é o que a gente encontra no versículo 3. No versículo 3, olha que coisa linda que fala quando descreve sobre ela. Eu já li para vocês, mas eu vou ler mais uma vez. Seu nome era Nabal, falando dele, né? E o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Então ela é descrita como uma mulher inteligente. Ela era conhecida como uma mulher inteligente. O que eu acho interessante sobre Abigail é que ao descrevê-la, o texto descreve ela primeiro como uma mulher sábia, inteligente e depois a sua beleza. Então o que chamava mais atenção nela era a sua inteligência, a sua sabedoria. A sua beleza ficava em segundo plano. Eu acredito que ela era bonita, porque não, com certeza ela era uma mulher bonita porque está escrito que ela é bonita. Mas a inteligência dela, a sabedoria dela vinha em primeiro plano. Era algo nítido quando as pessoas olhavam para ela, e isso fica nítido quando a gente lê o servo indo à procura dela. Ele sabia que ela era uma mulher sábia, uma mulher inteligente e que ela saberia como agir naquela situação. E o que a gente vê a atitude dela, né? A atitude de sabedoria dela, né? Ela imediatamente, né, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheios de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos, e disse a seus servos, vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela começa a preparar um monte de comida. Para quem? Para Davi. Para acalmar a fúria de Davi. Ela sabia que os presentes de alguma forma poderiam acalmar a fúria dele. Então ela segue. A sabedoria dela é tentar acalmá-lo. E o que eu acho interessante com relação a isso, ontem a gente estava falando sobre sabedoria, o pastor ele falou muitos versículos de Provérbios, porque a gente tem feito uma semana de oração com o tema de Provérbios. E ele falou muito a respeito de sabedoria e ele falou sobre Tiago 1,5. Inclusive, eu até coloquei hoje, né, na nossa página, né, no Face, no Instagram, coloquei como versículo de hoje, né, Tiago 1,5, que diz o quê? Aquele que tem falta de sabedoria, buscai, né? Aquele que tem falta de sabedoria, buscai em Deus, que a todos dá livremente. Então Deus, ele nos dá sabedoria. É necessário que nós peçamos a ele. Peçamos sabedoria a Deus e ele vai nos dar livremente essa sabedoria. E ela age com sabedoria nesse sentido. Ela sabe que existe um mal rondando a família dela e ela decide agir com sabedoria.
E vamos aplicar isso agora para a nossa vida, né? Essa primeira lição, sabedoria. Como eu falei para os irmãos, todos nós passamos por situações difíceis com relação ao nosso lar, com relação à nossa casa. Coisas acontecem diariamente nas nossas vidas, né? Nós, agora mesmo, né? Algumas semanas atrás, nós pegamos Covid, né? A família inteira de Covid, né? E Deus, ele esteve ao nosso lado o tempo todo, nos protegendo, nos guardando. Mas foram dias difíceis, né? E são dias que aparecem nas nossas vidas, aparecem para todas as pessoas, né? Apertos, momentos difíceis, complicados. Então, nesses momentos, nós precisamos buscar sabedoria em Deus. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para saber como agir nessa determinada situação. Então, quando o infortúnio, quando a dificuldade rondar a nossa casa, nós precisamos buscar sabedoria em Deus para saber como agir diante dessas dificuldades. Nós precisamos buscar nele a sabedoria para saber como agir. Então, com a Abigail nós aprendemos isso. Buscar sabedoria para poder ir e decidir o que é melhor, o que eu posso fazer diante dessa dificuldade. E a segunda coisa que eu gostaria de conversar com os irmãos um pouco mais é ousadia. Então, nós aprendemos com a Abigail a sabedoria, mas nós aprendemos também com a Abigail sobre ousadia e intrepidez. Eu fui no dicionário para pesquisar sobre a palavra intrepidez. Olha que interessante o que fala no dicionário sobre intrepidez. Qualidade de intrépido, arrojo, bravura, coragem, intrepideza. Então, as palavras que mais me chamaram a atenção, bravura e coragem. Então, ser uma pessoa ousada, uma pessoa intrépida, uma pessoa de coragem, uma pessoa de ousadia, uma pessoa de bravura. E essa pessoa foi Abigail. Porque vamos nos colocar no lugar dela. Naquele tempo, ainda existe machismo, mas naquela época o machismo era ainda muito maior. Né? Então, as mulheres eram muito mal vistas pela sociedade. Então, elas eram tidas como, né, o cocô do cavalo do bandido. Então, tipo, né, mulher não tinha vez naquela época. E, de repente, o que ela faz? Com ousadia, ela decide ir até aqueles homens que queriam matar familiares dela. Então, o Davi estava vindo, Davi não estava vindo feliz, sorridente. Davi estava vindo com sangue nos olhos. Ele queria brigar, ele queria matar as pessoas. E o que ela faz? Ela não se esconde em uma cadeira, ela não se esconde debaixo da mesa. Ela vai até esses guerreiros, porque ela quer lutar pela sua família. E eu acho muito interessante o que ela faz. Ela viu que quem agiu mal foi o Nabal, mas ela começa se desculpando. Olha que palavras dela, né, no versículo 24. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. E aí ela começa o relato dela, né, para tentar acalmar a fúria de Davi. Ela age com sabedoria, mas ela age com intrepidez, com bravura, com coragem. E isso, eu gostaria de falar com os irmãos sobre isso. Ousadia, coragem, é o que nós estamos precisando nos dias de hoje, irmãos. Isso, independente se você é um homem, se você é uma mulher, nós precisamos ser ousados diante de Deus. Nós precisamos ser ousados e corajosos diante das dificuldades que surgem em nosso meio. Deus, ele não nos deu espírito de covardia, mas de coragem. É esse espírito que Deus nos deu. E ele deu para homens e para mulheres. Eu quero deixar isso bem claro para os irmãos, porque ao ler esse texto, a gente pode deixar passar pela nossa mente que talvez ele estimule a mulher a ser uma mulher insubmissa. Não é isso, irmãos. Não há como questionar a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que nós mulheres precisamos ser submissas. Precisamos ser submissas ao nosso marido. Né? Em Efésios 5 nós encontramos sobre isso. Então é muito diferente a questão da ousadia, da intrepidez com a questão da submissão. Não há o que questionar, precisamos ser submissas. Mas quando aqui a Bíblia fala sobre o relato de Abigail, fala de um estado muito diferente aqui. Porque aqui
ela não poderia falar isso pro marido dela, que os homens estavam vindo contra ele, ou que ele tinha agido de maneira louca. Não, ela precisava tomar alguma atitude, porque era um homem malvado. Então, conversar com ele não ia resolver. Ela precisava fazer alguma coisa, ela precisava tomar uma atitude. Então, nesse caso, ela teve que ir com ousadia até diante de Davi para tentar resolver essa questão. Então, às vezes, nós passamos por situações na nossa vida que a gente precisa tomar a frente e com ousadia. Isso não tem a ver, volta de repetir, irmãos, isso não tem a ver com insubmissão. Insubmissão, não, mas ousadia. Eu vou ser mais clara, para os irmãos entenderem aonde eu quero chegar. Eu creio que as maiores guerras, escutem o que eu vou falar para vocês, as maiores guerras que nós travamos pelo bem das nossas famílias são no terreno da oração. Eu vou repetir, eu até anotei aqui. As maiores guerras que nós enfrentamos são vencidas no campo da oração, no campo da mente. Muitas vezes nós achamos que as lutas que nós enfrentamos são contra carne e sangue, né? São contra as pessoas que se levantam contra nós. Não. As maiores guerras que nós enfrentamos pelo bem da nossa família, muitas vezes são dentro da nossa mente, são em oração, são vencidas em oração. E nós precisamos ter isso em mente, porque a oração foi feita não só para o homem, não só para a mulher, né? Nós vemos muitos livros para mulheres, né? Mulheres que oram pelos maridos, mulheres que oram pelos filhos, mas não, a oração foi feita para você, homem. Você é o sacerdote dentro do seu lar, da sua casa. A oração foi feita para você, mulher. Você é a mulher que edifica a sua casa. E a oração foi feita para você também, filho, filha. Você precisa honrar os seus pais. A oração foi feita para todo aquele que é selado por Cristo Jesus. A oração é para você. Você precisa orar, você precisa se dedicar à prática da oração, independente do seu gênero. Então, quando eu falo de ousadia, de intrepidez, eu falo de pessoas corajosas, pessoas que lutam pela sua família. E eu falo de oração. A oração é uma ferramenta de guerra espiritual. E nós precisamos estar dispostos a travar as nossas guerras em oração, irmãos. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter bravura, nós precisamos ter intrepidez. Nós precisamos guerrear pelo bem das nossas famílias. Se nós entendêssemos de fato a importância das orações, nós oraríamos muito, muito mais. E nós venceríamos muito mais guerras do que nós vencemos. Muitas vezes a gente diz uma coisa que é uma falha nossa, né? Uma falha nossa, quando nós dizemos assim, agora só resta oração. Agora não tem jeito não, agora é só orar. A oração não deve ser vista como a última opção. A oração precisa ser vista como a nossa primeira opção. Então, a sua primeira opção, a minha primeira opção precisa ser a oração. Nós precisamos orar pelas nossas famílias, nós precisamos estar dispostos com os nossos corações voltados ao bem do nosso lar, da nossa casa. Existe um mal que está assolando as famílias. E isso fica cada vez mais nítido, irmãos. Eu me lembro, agora me recordo, algum tempo atrás eu estava num salão de beleza e uma jovem estava cortando meu cabelo, né? E ela estava cortando meu cabelo e eu lembro que a televisão estava ligada. E estava ligada na TV Globo. E ela falou pra mim, olha, desculpa, não vai dar pra eu mudar de canal não, porque só funciona nesse canal. E sabe o que tava passando, irmãos? Uma coisa que eu nunca assisti. Nunca parei meu tempo pra assistir. Bob Esponja. Tava passando Bob Esponja. E ali, ao assistir Bob Esponja, eu vi o quanto as nossas crianças estão sendo afetadas diariamente, irmãos. Bob Esponja. Você pensa assim, um desenho animado, bobinho e tal. Não tinha nada de bobinho. Ali no Bob Esponja, parecia uma cena em que tinha o Bob Esponja e o amigo dele, né? E eles encontravam uma concha, que era como se fosse um filhinho, e eles falavam, eu vou ser o papai, não, você é a mamãe. E aí eles ficavam, né, na mesma casa para cuidar dessa concha. E ali eu assisti esse desenho, irmãos, eu fiquei horrorizada. E aí eles mostravam como se o Bob Esponja fosse a mãe que estava lá trabalhando, que fazia isso, que cuidava disso, cuidava daquela coisa na casa. E mostravam
o amigo do Bob Esponja como se fosse o pai. E o pai ficava só lá no sofá, de boa, comendo. E eu comecei a assistir aquele desenho e vi o quanto de ensinamento as nossas crianças estavam tendo ali. E eu fiquei muito triste, irmãos. Porque eu fiquei pensando ali, as nossas crianças estavam vendo um reflexo de uma família triste. Uma família em que o pai não estava nem aí para a mãe só fazia um monte de coisas, um lar desestruturado. E eu fiquei olhando para aquilo ali, eu fiquei horrorizada, eu fiquei pensando, irmãos, nós precisamos cuidar das nossas famílias, irmãos. Nós precisamos cuidar das nossas famílias, precisamos cuidar do que é passado para os nossos filhos, porque se nós não educarmos os nossos filhos, é o mundo que vai educar. Se nós não acordarmos, se nós nos despertarmos pelas nossas famílias, o mundo vai querer educar as nossas famílias. E nós precisamos nos levantar. E aí eu chego em um livro que eu ouvi, né? Porque eu tô fazendo alguns audiobooks. Fazendo não, eu tô lendo ouvindo alguns audiobooks, porque o meu tempo de mãe, né, eu não tô conseguindo ler tanto quanto eu gostaria. Então eu consigo ler a Bíblia, às vezes consigo ler um pouquinho ou outro livro, e eu tenho usado os audiobooks, né, como uma forma de eu me edificar. E eu ouvi um audiobook maravilhoso chamado O Despertar da Leoa. Levante-se e transforme o seu mundo. Eu compartilho com vocês que quiserem ler. Leiam, é muito bom. O Despertar da Leoa. E esse livro, ele é destinado às mulheres, mas eu gostaria de falar para você, homem, mulher. Esse livro, ele tem alguns ensinamentos sobre a leoa. Vocês sabiam que a leoa, olha que coisa interessante, que me chamou muita atenção. A leoa, o que ela faz é pensando na sua prole. A leoa, ela se levanta pela sua prole. Ela se coloca feroz. Ela faz de tudo pelos seus filhos. E a leoa, ela olha para os filhotes, ela não olha como meu filhote. Qualquer filhote que faça parte do bando é dela. E ela tá ali para cuidar, para zelar por eles. E ela se levanta ali para guerrear por eles. Olha que coisa interessante. Características de uma leoa. E esse livro ele fala sobre isso. E esse livro se encaixa completamente no que a gente está falando aqui sobre ousadia. Deus ele quer nos levantar como pessoas ousadas diante dele, ousadas na pregação, ousadas ousadas realmente na defesa das nossas famílias, na defesa dos nossos lares. E nós precisamos estar dispostos a fazer isso, irmãos. Não deixar que as nossas famílias se percam. Não deixar que as pessoas do nosso lar sejam visitadas pelo inimigo. Nós precisamos guerrear. Isso toca muito meu coração, irmãos. Perdão pelas lágrimas. Mas as nossas famílias estão sendo vítimas de muita podridão do mundo. E nós precisamos levantar pelas nossas famílias. Nós precisamos guerrear pelas nossas famílias. Não podemos permitir que as nossas famílias se percam. E para isso, Deus nos levanta como leões. Você é homem, você é sacerdote dentro do seu lar. Você é mulher, você precisa ser uma leoa dentro da sua casa. Você precisa de ousadia do Senhor para guerrear pelas suas famílias. Então que sejamos como Abigail, que possamos com ousadia lutar pelas nossas famílias, pelas nossas casas. Perdão, irmãos. Mas isso toca profundamente meu coração. Deus ele quer nos despertar nesse mundo com tanta contaminação, com tanta coisa de ruim. Deus quer nos levantar para fazer a diferença. E para finalizar, estou quase terminando, irmãos. A gente vai para a terceira característica que a gente encontra nessa mulher. E essa característica ela é muito importante, bom senso. E o próprio Davi vê isso nela, né? Ela encontra Davi. E ali ela começa o relato dela, ela se culpa, ela fala assim que a culpa é dela, ela coloca sobre os seus ombros a carga de Nabal, ela coloca sobre os seus ombros uma culpa que era dele e ela fala que é dela. E ali ela relata e ela tenta abrandar a fúria de Davi, ela até fala para ele, olha, Deus está te impedindo de cometer uma atrocidade, Deus está te impedindo de derramar sangue. E ele não age com fúria. E olha o que ele fala para ela: bendito seja o Senhor, versículo 32. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso. Bom senso. Ela é chamada de mulher com bom senso. Olha que coisa. Bom senso.
E eu queria falar mais sobre para vocês. Não é só bom senso, é uma mulher de bom senso, pacificadora. Então, Deus deseja que dentro dos nossos lares, das nossas casas, nós tenhamos bom senso. Nós sejamos mulheres e homens pacificadores. Dentro da nossa casa, nós devemos não agir para que semeie mais discórdia, mais contenda. Muitas vezes, dentro dos lares, as pessoas se levantam para semear mais discórdia, para semear briga entre irmão e pai, mãe e irmãos e irmãos. Deus quer nos levantar como pessoas que venham trazer paz para os nossos lares. O que eu acho interessante a atitude dela, porque ela não somente vai até Davi e fala para Davi que ele não deveria fazer isso, que ele não deveria ter sangue nas suas mãos, mas ela também tem uma atitude sensata diante de Nabal. No versículo de número 36, né? Porque aí o Davi, ele fala para ela que não vai agir com fúria, que Deus a usou. E olha o que ele fala, olha como ela age com Nabal. É isso que eu acho interessante também, ó. Quando Abigail, versículo 36, quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. Olha que coisa interessante. O que a gente faz quando a pessoa tá geralmente cego? E eu não falo nem bebida alcoólica, eu não sei se vocês lidam com pessoas que bebem, né? Que ficam às vezes embriagadas. Mas muitas vezes as pessoas agem de maneira errada. Quando a pessoa tá embriagada, tá cega ali, tá cheia de cachaça, o que a pessoa faz? Fica brava, ai, você isso, você aquilo. Você... O que ela faz? Ela vê ele totalmente embriagado e ela não faz nada. Ela espera até o amanhecer, até ele ficar sóbrio. Olha que mulher sábia. Olha que mulher sábia. Ela não age de maneira errada com ele, né? Porque ela poderia agora, porque ela estava coberta de razão, ela poderia brigar com ele, ai, você isso, você aquilo outro, e ainda vem fazer banquete, e ainda se embriaga, eu tive que resolver lá os seus pepinos, e você chega aqui, não sei o quê. Ela podia dar uma de louca e fazer isso. E a gente vai falar, ah, ela tá com razão, ele é um homem mau mesmo. Mas isso não é sábio, irmãos. Olha a sabedoria dessa mulher. Ela espera até o dia seguinte. Ela espera ele ficar sóbrio. E aí, quando ele tá sóbrio, ela fala: vem aqui, agora a gente vai conversar. Ela esperou. Ela esperou ele estar sóbrio para poder conversar com ele. Esse texto, ele nos ensina muito, irmãos. Nós precisamos agir com bom senso, nós precisamos ser pacificadores. E aí me veio na mente dois versículos. Primeiro eu vou falar um que é triste. É triste, mas a gente precisa falar a verdade. Provérbios 6, 16 a 19. A gente tem lido bastante provérbios, vamos continuar com provérbios que tem muito ensinamento. Olha que texto triste, irmãos. É muito triste esse texto. Mas ele precisa ser lido. Ó, olha o que a palavra de Deus fala. Provérbios 6, 16 ao 19. Depois vocês podem ler aí. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olha isso, é o relato das coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, só coisa ruim, né? Pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. A Bíblia fala que Deus detesta pessoas que provocam discórdia entre irmãos. Quem temos sido nós, irmãos? Nós temos sido pessoas sábias, pessoas de bom senso, pacificadoras, que buscam realmente a paz dentro das nossas famílias, dentro do nosso lar, ou nós temos sido nécios? Nós temos provocado ainda mais raiva, ainda mais discórdia. A Bíblia fala e a Bíblia é clara nisso. Deus detesta pessoas que provocam discórdia entre irmãos. Deus detesta pessoas que ficam atiçando um ao outro para trazer raiva. Isso não deveria existir no nosso meio, irmãos. E eu falo isso não apenas nas nossas famílias carnais, nas nossas famílias espirituais também, dentro das nossas igrejas. Se você tem visto irmãos brigando,
irmãos espirituais brigando um com o outro, que você não seja aquele que semeia a discórdia, que semeia a intriga, que você seja aquele que traga paz nas relações, que ore, que busque fazer com que eles voltem a se falar, que busque a paz, que semeie a paz. Muitas vezes, muitas vezes coisas horríveis acontecem dentro das nossas igrejas, porque as pessoas não agem com sabedoria, porque as pessoas querem ver o circo pegar fogo e querem sentar com a pipoquinha para assistir. Olha que coisa horrível dentro da igreja, mas isso acontece. Pessoas que ao invés de semearem a paz, semeiam cada vez mais a discórdia e gostam de ver, né? Ficam felizes em ver as pessoas brigando umas com as outras. Então não semeie a discórdia, semeie a paz, irmãos. Seja pacificador. Seja pacificador. E aí, só para finalizar, vamos para... eu tinha preparado aqui e acabei, né, esquecendo de colocar, mas vamos lá. Vamos para Mateus. Eu acabei não separando aqui, irmãos, mas rapidinho eu já falo para vocês, que é o último versículo aqui que eu gostaria de passar para os irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 9. Olha que coisa interessante, né? Primeiro eu falei, né, daquelas pessoas que semeiam discórdia. Agora, olha o que Deus fala sobre as pessoas que semeiam a paz. Que você e eu sejamos essas pessoas. Versículo 9 de Mateus 5 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, se você é aquele que semeia a paz, que semeia que não semeia discórdia, mas semeia a paz entre as pessoas, você é conhecido como filho de Deus. O filho de Deus é o que semeia a paz. É que quer a paz entre as pessoas, que não quer discórdia, que quer que as pessoas vivam em harmonia. Então você é conhecido como filho de Deus. Então quando nós lutamos pela paz, nós somos conhecidos como filhos de Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. Irmãos, para finalizar a história de Abigail, quando nós vemos o relato, e os irmãos vão poder ler depois em suas casas, né? Quem ainda não leu, quem já leu na devocional diária, né? Já sabe a história, mas quem ainda não leu, leiam a história completa. Depois que ela fala para Nabal isso, Nabal fica congelado. Ele tem um ataque e fica paralisado, assim, sem saber o que fazer. E aí, olha que interessante. Depois que acontece isso, depois de 10 dias, Deus fere Nabal e Nabal morre. E a história conta que ele morre e que Davi convida ela para ser sua esposa, né? Esse é o fechamento da história. Nabal, ele teve o que as suas consequências, né, mereciam, né? Na verdade, ele teve a consequência, né, que merecia pelos seus atos, né? Mas Abigail, ela agiu não da maneira tola de Nabal. Ela agiu de uma maneira sensata. Ela foi uma mulher ousada, ela foi uma mulher sábia e ela foi uma mulher de bom senso, uma mulher pacificadora. Então, nem nas mãos de Davi e nem nas mãos de Abigail foi encontrado sangue. Nabal, ele teve as suas consequências pelos seus atos, mas eles não agiram com a mesma tolice de Nabal. O que a gente aprende, irmãos, com tudo isso, né? Com toda essa história, além de tudo que foi dito até aqui? Que nós precisamos buscar em Deus, o bem do nosso lar, da nossa família. Nós precisamos zelar pelas nossas famílias e nós precisamos buscar cuidar dos nossos familiares. E Deus, ele quer levantar a gente realmente como leões e leoas na nossa geração. E esse é o desejo do meu coração, que venhamos aprender com essa história de Abigail, que sejamos assim como ela, homens e mulheres sábios, homens e mulheres ousados na presença do Senhor e homens e mulheres de bom senso, pacificadores, que busquem a paz. Eu volto a falar para os irmãos que isso não tem a ver com a questão da insubmissão. Eu volto a falar isso, irmãos, porque eu não quero que haja nenhum pingo aí de dúvida com relação a isso, né? O caso de Abigail, ele reflete as nossas vidas no sentido, principalmente no sentido espiritual. Então eu quero que fique claro isso para vocês. A maior guerra que você vai enfrentar não é uma guerra como a de Abigail. Não vai acontecer isso com você, né?
Fica tranquilo de vir uma pessoa com uma frota de exército contra a sua família. Não. Nós sabemos que a nossa luta não é essa. A nossa luta é no terreno espiritual. Então eu quero que você se veja realmente como Abigail no terreno da guerra espiritual. E que você lute com as suas armas. E as nossas armas, elas são espirituais e por isso elas são mais poderosas. Então que você pegue a sua arma da oração, que você pegue a sua arma da sabedoria, que você pegue a sua arma da ousadia, que você pegue a sua arma da intrepidez, do bom senso, que você lute as batalhas que o Senhor tem colocado diante de você e que você vença e que não haja sangue. Isso eu falo na prática, irmãos, que não haja sangue nas suas mãos, que nas suas mãos haja a paz do Senhor e que você semeie e que você colha frutos de paz dentro do seu lar, da sua casa, que Deus abençoe a sua família e que você seja muito usada pelo Senhor. Amém? Amém. Era isso que eu gostaria de passar para os irmãos. E agora a gente vai fazer um revezamento aqui. Eu vou ficar com o Calebinho pro pastor tomar a palavra. Mas antes eu gostaria de orar por você, orar pela sua família, pela sua casa. Eu vou orar e aí eu passo a palavra para ele. Amém? Pai de amor, Pai de graça e misericórdia, eu quero te agradecer, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque eu creio que a tua palavra chegou aos nossos corações, Senhor. E o Senhor deseja nos levantar. O Senhor deseja levantar homens e mulheres da nossa geração que guerreiem pelas suas famílias, que promovam a paz, que sejam ousados, que sejam intrépidos, que sejam sábios, Senhor. E eu peço que em nome de Jesus, o Senhor venha nos usar, Senhor. Que sejamos aqueles que façam a diferença dentro das nossas famílias, que guerreiem, que lutem pelas nossas famílias, Senhor. Que lutemos pelas nossas famílias com bravura, com coragem, Senhor. E que possamos vencer as nossas batalhas, ó Pai. Que o Senhor possa fazer de nós homens e mulheres de oração, que busquem a Ti, que vençam suas guerras, Senhor, espirituais e possam a cada dia, Senhor, agradar o Teu coração. Eu peço pela proteção dos nossos lares, Senhor. A verdade é que o mundo está tão cheio, tão contaminado, Senhor, de coisas ruins, mas nós queremos pedir pelas nossas famílias, Senhor, que o Senhor venha proteger as nossas famílias, que o Senhor venha proteger os nossos lares, que o Senhor venha proteger as nossas casas, Senhor, que o Senhor venha trazer em nome de Jesus a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas famílias, que nenhum mal seja intentado contra nós, Senhor, mas que possamos ser guardados inteiramente por Ti, que o Senhor venha cuidar das nossas crianças, Senhor. As nossas crianças estão sendo bombardeadas por tanto mal, Senhor, mas que em nome de Jesus elas possam ser protegidas por Ti, ó Pai, que o Senhor coloque sobre elas, Senhor, em nome de Jesus, anjos ao redor, guardando, protegendo, zelando pelas nossas crianças, Senhor. Ó Deus, abençoe as relações conjugais. Ó Deus, faça de nós mulheres sábias, Senhor. Mulheres que edificam o seu lar, a sua casa. Ó Deus, peço pelos homens, faça deles cada dia mais sacerdotes dentro do seu lar, sacerdotes dentro da sua casa, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, faça um grande mover nas nossas famílias, Senhor. Queremos ver famílias transformadas, famílias edificadas, famílias onde a Tua presença possa ser sentida, que nós possamos sentir a Tua presença, possamos ser movidos totalmente por Ti, ó Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos proteger e que o Senhor venha nos usar para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe. E agora eu vou passar para o Ítalo. Boa noite, irmãos, graça e paz. Olha, brincando com o Caleb ali, meu Deus. Que bom podermos ouvir uma palavra dessa. Caísa, sempre muito usada por Deus. Eu gosto bastante quando ela ministra a palavra do Senhor, né? Eu fui presenteado com uma esposa maravilhosa. Obrigado a Deus, obrigado aí minha sogra, meu sogro, por terem me proporcionado, né? Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos? Estou vendo aqui alguns pedidos de oração. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver. Luzia, quero pedir oração pela família da Gabriele Castão, que o Espírito Santo traga consolo para todos os familiares pela morte do seu sobrinho.
Que notícias tristes, né? Vamos orar pela vida da família da Gabriela Castão. Continuo suplicando por todos os familiares, que Deus guarde a cada um, por todos os irmãos em Cristo. Né? Pela nossa nação, Deus sare a nossa terra. Amém. Érica, peço oração pelo meu pai, que se recupera de um câncer na garganta e faz aniversário hoje. A situação não permite que eu lhe dê um abraço. Ô Érica, vamos orar sim pela vida do seu pai, para que Deus possa restaurar a vida dele, né? Que ele sinta-se abraçado por todos nós, tá? Ore Maria, José e João Expedito. Vamos orar sim pela vida de vocês. Vamos ver. Luzia agradece pela melhora do pastor Olisvalde. Amém. O pastor Olisvalde possa se recuperar. Vamos ver se tem mais algum pedido. Não, é isso. Então vamos orar, né, pela vida da Gabriela, pelo pai da Érica e também pela Maria, Maria José e João Expedito, tá? Deus, nós queremos te agradecer, Deus, pela vida da Caísa, que pôde ministrar essa palavra e foi tão usada, Senhor, nas nossas vidas nessa noite, ó Deus. Que nós possamos realmente ser ousados, ó Deus, através da oração, ser intrépidos, ó Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, Senhor. Então, em nome de Jesus, revista as nossas vidas de fé, de coragem, de ousadia, Senhor, como ela usou o exemplo da leoa, ó Deus, que trabalha em prol dos seus filhos, ó Pai, que nós possamos também ter essa mente, ter essa visão, Senhor, orar pelos nossos, orar pela nossa família biológica, pela nossa família espiritual, orar por aquelas pessoas que estão perecendo, sofrendo nos hospitais, ó Deus, em nome de Jesus. Mas nesse momento eu quero colocar, ó Deus, a família da Gabriela, Senhor, que perdeu o sobrinho. Espírito Santo de Deus, Espírito Consolador, venha de encontro a essa vida e consola e conforta, Deus, este coração, Pai, em nome de Jesus, Senhor. A dor da perda é uma dor muito difícil, imagino eu, Senhor, ainda não passei por isso, mas que o Senhor tenha piedade, tenha misericórdia e console todos os familiares, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Eu oro também pelo pai da Érica, Senhor, a Érica que sempre está conosco aqui nas lives, temos orado pela vida dela. Apresentamos também o pai dela, que faz aniversário, está com câncer, ela está impossibilitada de dar um abraço nele, mas que ele sinta-se abraçado pelo Senhor nessa noite, ó Deus, que o Senhor prolongue os anos de vida, Senhor, do pai da Érica, que o Senhor proporcione cura, cura física, cura espiritual, cura emocional, em todas as áreas na vida do pai da Érica, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Oramos também pela vida da Maria José, do João Expedito, que o Senhor derrame graça sobre a vida deles também, eles sempre estão conosco aqui também nos acompanhando. Abençoe, Deus, a vida dessas pessoas em nome de Cristo Jesus. Eu coloco, ó Deus, a nossa nação diante do Senhor, como a irmã Luzia colocou. Deus, sara a nossa terra, Senhor, cura os enfermos. Ó Deus, obrigado pela recuperação que o pastor Olisvalde vem tendo. São poucas melhoras, mas nós já te agradecemos por isso, porque podemos visualizar pelos olhos da fé, ó Deus, a recuperação não somente do pastor Olisvalde, mas, ó Deus, de todos aqueles que temos orado aqui nas lives de oração, Senhor, que estão necessitando do teu socorro, da cura, da libertação, da salvação, Pai. Ó Deus, então nós te agradecemos. Obrigado, Deus. Continue a realizar a tua obra nesses dias, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Obrigado, nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Boa noite a todos. Logo mais às 10 horas, né, nós estaremos aí na nossa live de oração, continuando a nossa batalha aí de intercessão. Tá? Uma boa noite a todos e que Deus vos abençoe. Até mais. Tchau, tchau.